Olá, mais uma tarde com problemas relacionados às chuvas fortes e, consequentemente, falta de manutenção de vias públicas em Teresópolis. Aproximadamente meia hora de uma pancada de uma chuva um pouquinho mais densa e ocorreram alagamentos, transbordamentos de rio e até deslizamentos de terra com vítima aqui no município. Temos uma imagem aqui do bairro do Fischer, olha só como ficou aquela cascata vizinha a BR-116, no bairro do Fischer. Olha só o volume d'água. Esse rio vem da Fonte Santa, atravessa ali a Prata e depois desce em direção ao Fischer. E ao lado, à direita dessa imagem, pare a imagem, analise à direita. Quem conhece a região sabe, tem uma pequena comunidade na direita dessa cascata, ali no Fischer. Foi registrado um deslizamento de terra com vítima na tarde desta quinta-feira. O Corpo de Bombeiros esteve no local, uma pessoa foi parcialmente soterrada, retirada pelos bombeiros e encaminhada para o Hospital das Clínicas. Ainda não temos mais detalhes sobre essa situação, mas foi confirmado uma pessoa soterrada no bairro do Fischer após um deslizamento de terra bem perto dessa cascata. Não muito longe dali, olha só, bairro de Três Córregos, um pouquinho abaixo desse mesmo local. Uma árvore caiu e atingiu um veículo que estava ali perto do acostamento na BR-116 em Três Córregos. Nosso principal curso d'água, o Paquequer, por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, não transbordou. Olha só, alguns pontos diferentes do rio para você entender o volume de chuva registrado na cidade. Esse é o Paquequer lá na região do Alto, lá Beiralinha, bem pertinho da margem, né? E a gente entende, visto que esse local já é um local que não é muito longe ali do Parnaso, que é onde o rio nasce, a gente percebe o volume de chuva que veio do alto da Serra dos Órgãos e deixou o Paquequer, que geralmente tem um filete d'água, dependendo da época do ano, tem mais esgoto do que água, dessa maneira. Nova imagem, olha só, mais um flagrante de um ponto do Paquequer, região central do município, entre Duque de Caxias e Calçada da Fama, antiga Francisco Sala, batendo na portinha, né? Na beirinha da ponte, olha lá. Se chovesse mais 5 minutos, um rio iria transbordar ali na ponte da Calçada da Fama, principalmente, que é um pouquinho mais baixa do que a da rua Duque de Caxias. Siga agora na sequência do Paquequer, né? A água vem vindo alto, vai atravessando o centro da cidade, aí chegamos ao bairro da Hermitage, ali a entrada da Manuel José Lebrão. Aquele riozinho, lá no cantinho dá para ver que é um pequeno rio, um curso d'água que vem da Hermitage e conecta ali ao Paquequer. Até a água, a cor da água é um pouquinho diferente. A imagem seguinte foi feita pelo Edson Brasinha. A gente tem um vídeo aí, o comerciante Edson Brasinha, ali da Nós Decor, na Barra do Imbuí, mostrando, olha só o volume do rio, como ficou o Paquequer, ali ao lado da Presidente Roosevelt. O extravasor lá atrás, lá no fundo, a gente vê lá a entradinha do extravasor, que, aliás, é subutilizado hoje, justamente em consequência da pouca manutenção nos últimos anos, né? Para quem não entende o que é aquilo ali, o pessoal mais jovem, esse túnel ali ele deveria funcionar somente no período de chuvas fortes. O rio deveria ficar abaixo do túnel e seguir normalmente para Paineiras, e quando começasse a encher, aí sim ele cairia para o túnel, ou seja, extravasaria, por isso o nome é extravasor, e aliviaria o resto do curso d'água. Mas anos de abandono, hoje o rio está mais alto que o extravasor. Gente, olha o volume d'água ali na Presidente Roosevelt. Chegando aí, depois vai para Paineiras, vai atravessar o Espanhol, Golfe até a cascata do Imbuí. Vamos dar uma passada na RJ 130, a região aí da Teresópolis, Friburgo, alguns problemas registrados ao longo da Teresópolis, Friburgo. Primeiro e mais impactante, pelo menos no dia a dia da população, é isso aí, uma grande árvore tombou na RJ 130, próximo à entrada de Agriões de Dentro. De um lado Agriões de Dentro, de outro local conhecido como Boa Fé. A árvore estava na margem desse rio, que é o riozinho que vem lá de Canoas, atravessa Agriões de Dentro e segue para a Vargem Grande. A árvore tombou e fechou totalmente a RJ 130 Teresópolis, Friburgo. Lembrando que nesses casos é necessário aguardar a Enel para desligar a rede e depois Defesa Civil, Corpo de Bombeiros aí entrarem com a motosserra retirando.
Um pouco mais à frente, aliás, um pouco antes, né? Mais à frente dependendo do sentido, né? Mas do centro para lá, um problema que se repete. Entra ano, sai ano, chove, seca e nada muda. Olha só o lamaçal descendo aquelas ruas laterais à RJ 130 no bairro de Albuquerque. São várias ruas. Nada é feito. Todo ano prometem fazer galeria, rede maior, asfaltar e nada acontece. Aí entre esse lamaçal vem descendo dessas ruas laterais aí a Teresópolis, Friburgo, e eles vão parar onde? Na rodovia. A gente tem até uma imagem aí do veículo passando, parece que ele está atravessando um rio, né? Na RJ 130, parece atravessando um rio, né? O lamaçal na RJ 130 e o carro tentando passar. Tem mais uma aí, Estrada Peru, perto dessa aí, são muitas ruas, né, que conectam esse trechinho de Albuquerque, Vale Feliz e a RJ 130, olha só. Volume da chuva, vou repetir, gente, não dá para o excelentíssimo lá falar que não foi avisado, que não sabia. Todo ano a gente sabe que chove no verão, chove bastante. Então é no inverno que tem que se fazer a ação. E não fazem. Aí chega daqui a pouco, joga a terra de novo, aí passa ali o caminhão, a máquina, para dar aquela compactada, mas chove forte, arrasta todo esse lamaçal em direção à RJ 130, né? Que imagem, né? Essa região aí complicadíssima, tem mais alguma na sequência? Aí de Albuquerque, dessa região de Albuquerque, essa aí, olha só a imagem, aí é a RJ 130, já é a RJ 130, desce aí essa lamaçal da área vizinha Albuquerque e cai para a RJ 130, né? Parece que o carro está atravessando um rio, mas é um lamaçal, é um rio. Acabamos de receber a informação que a árvore já foi cortada assim uma parte para liberar a estrada, né? Aquele vídeo foi de 1 hora atrás, mas se tratando de uma rodovia estadual de grande volume, agindo rapidamente, já dá para passar. Essa árvore aí, ó, recebemos a informação, já abriram uma passagem, mas o trânsito segue lento por conta dessa ação necessária. Então, voltando ali à Estrada Peru, que vergonha, né? Vamos falar, logicamente não é culpa só da atual gestão, isso não é nenhuma novidade, né? Não tinha asfalto e tiraram, nunca teve, mas vamos para o 6º ano do atual governo, 6º ano. E nada mudou, né? Aquele papo de essa velha política de Teresópolis, continua tudo a mesma coisa. Outra rodovia de acesso ao município também foi impactada na tarde desta quinta-feira. Essa é a Teresópolis-Itaipava, a BR-495, a rodovia Filúvio Cerqueira Rodrigues, né, que conecta nosso município ao distrito petropolitano. Quedas de árvores, né? Recebemos informações de mais de uma árvore tombando na Teresópolis-Itaipava. Nesse caso, a responsabilidade é do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, né, que deveria fazer essa ação. Na Serra de Teresópolis, houve um grande volume, mas nada mais grave. Essa aí é a Rua Rubi, no bairro da Prata. A Rua Rubi, no bairro da Prata, fica ali pertinho. Esse terreno ao lado aí é aquele antigo depósito do Detran. Lembra quando o Detran tinha um depósito aqui de carro apreendido? Olha a quantidade de água que sai do terreno e joga para a Rua Rubi. E vem mais a rua, a água toda que desce ali da Prata, né, da Venceslau José de Medeiros, e a Rua Rubi virou um rio e os moradores ilhados, né, dentro de casa, né, no quintal não, né, porque a água está invadindo inclusive o quintal. Isso é a Rua Rubi, no bairro da Prata. Aí trazendo aqui um pouquinho para perto da gente, né, de repente esses bairros aí são longe, afastados, o excelentíssimo aí e o time da gestão talvez não consiga chegar, não conheça, mas essa aí dá para saber, né? Reconhecer ali ao fundo é o Palácio Tereza Cristina, sede do governo municipal, e aquela imagem de toda semana, né? Ou quase todo dia de verão, né? Alguém espirrou aqui na rua, aqui na redação. A gente evita espirrar mais forte, porque quando espirra já alaga a rua aqui em frente. Ou seja, 6 anos já era para ter pensado uma galeria, uma grande obra, mas você viu ocorrer alguma grande obra? Ser anunciado uma obra maravilhosa para acabar com as enchentes aí de Agriões, aqui da Várzea, do centro da cidade? Não viu. Logicamente não tem, né? Obra escondida que não aparece, não interessa. E alagou aí, e alagou também do outro lado ali, que é na Carmela Dutra, ali alaga primeiro, e aliás alaga com mais volume, que é a Carmela Dutra em direção a Tenente Luiz Meireles. Ali, aliás, né, onde há placas do estacionamento rotativo, deveria sair, né? Tira ali o rotativo, coloca a placa assim, atenção, risco de alagamento e de perder o seu veículo, e vende para uma seguradora. Porque quem deixa o carro ali tem enormes chances de perder o veículo. E hoje, pelo menos 3 pessoas perderam o carro para enchente
no comecinho da Carmela Dutra. Essas foram apenas algumas imagens, alguns registros desse final de tarde aqui em Teresópolis. Estamos aguardando, ainda não saiu o balanço da Defesa Civil, com todos os dados, todas as informações, atualizando aí a questão do município em consequência dessas chuvas de quinta-feira. Estamos aguardando, e assim que sair você vê no site do Diário e vê aqui na barrinha, nas redes sociais também, rapidamente mais informações. E em caso de qualquer emergência, ligue 199, esse é o telefone de emergência da Defesa Civil aqui em Teresópolis. Continue por aí, olha só um assunto que todo teresopolitano, né, muita gente não prestou atenção antes. Daqui para frente, quando começar a pesar, vai prestar atenção, né? Estou falando aí da concessão, da outorga do serviço de fornecimento de água na cidade. Água e tratamento de esgoto, popularmente chamado de venda da água, né? Venderam a água da cidade de uma maneira que não agradou a população. Tinha que ser feito, tinha que ser feito. E nesse novo capítulo aí, né, uma questão que se arrastou anos, foi para a justiça, e somente depois de uma decisão judicial favorável ao governo municipal foi oficializada a venda do serviço aí para Águas do Brasil, né, que é aqui Águas da Imperatriz. Muita gente questionava o valor, né? Primeiro, 306 milhões, considerado um valor baixíssimo aí para o que é e para o período de 25 anos. E depois, né, o município recebeu já uma parcela desse pagamento. O que foi feito? Quanto recebeu? Mais de um mês aí pedindo informação. Aqui na Diário TV, no Jornal Diário, Câmara de Vereadores pedindo informação, a Prefeitura não informava. Agora saiu aí através da Prefeitura um balanço aí, a Prefeitura informando quanto recebeu e em que aplicou. Preste atenção nesses números. Interessa a você, teresopolitano. Está aí, ó, divulgado pela Prefeitura. Onde foi parar o dinheiro da nossa água, né? Repetindo, foram 306 milhões no total. Porém, nessa assinatura de contrato, o município recebeu, entre aspas, apenas 180 milhões, já agora no finalzinho do ano, em dezembro. E olha só como o dinheiro foi aplicado. Vou dar os números e depois vou explicar o motivo do questionamento. R$ 40.281.224,88 pagos aos hospitais aqui da cidade, Hospital São José, Beneficência e HCT. Mais 34, quase 35 milhões de reais em precatórios e sequestros judiciais. Um exemplo, Praça Olímpica. Lá atrás, alguém teve a ideia de fazer uma praça numa área particular, tinha dono, foi parar na justiça, ficaram anos aí discutindo com os donos da Praça Olímpica e depois o prefeito anterior fez um acordo, um valor absurdo na Praça Olímpica que por muitos anos iremos pagar. É só um dos exemplos de precatório que o município tem que pagar. Quase 35 milhões aí. Embaixo, gratuidade do transporte público. Falamos disso aqui muitas vezes. A empresa responsável, 19 de janeiro, ameaçou não prestar o serviço de transporte das crianças aí do interior, porque a prefeitura devia 6 milhões de reais. Aí depois que foi parar na justiça, não foi porque é legalzinho, porque quis, não, foi parar na justiça, o MP entrou nessa história inclusive, desses 6 pagaram 2 milhões e meio aproximadamente, e o restante parcelou. E mais ali quase 30 milhões em despesa com o pessoal. Logicamente você não fez a conta, são muitos números, mas ainda não dá 180 milhões. O restante, já vou explicar, mantenha o número aí, para o pessoal entender. E o restante foi para a SEDAI. Já vou explicar esse capítulo. Mas só desse aí, você reparou uma coisa? Todo esse dinheirama aí, com o dinheiro da venda da nossa água, que a promessa era investir na cidade, foi utilizado para pagar dívida atrasada. Ou seja, o município entrou em dezembro devendo mais de 100 milhões de reais. Vocês lembram do discurso da campanha? Dinheiro tem, falta gestão. Se dinheiro tem, falta gestão, como é que chegamos em dezembro devendo mais de 100 milhões de reais? E se não tivesse vendido a água, como é que seria pago? Não teríamos hospital nem transporte? Então, os números são reais, os dados são da prefeitura, então não adianta ir para a rede social fazer live, passar de coitado, porque os números estão aí. Se dinheiro tem, falta gestão, chama muita atenção. Então, o dinheiro que era para ser aplicado foi para pagar a dívida atrasada. E agora, a parte da SEDAI, quase 80 milhões. 75 milhões, está aí, ó.
76, né? A prefeitura informou 75. Segundo a prefeitura, informou 75. Segundo a prefeitura, esse valor aí pago à SEDAI estaria numa conta judicial. Por quê? Porque a SEDAI, vou embora, mas vou deixar aí o encanamento, os reservatórios de manancial, estação de captação de água, mas a gente quer receber por isso. Porém, no contrato de licitação, isso estaria sequer previsto, porque nós vendemos a concessão, fizemos a outorga da concessão para fornecer a água, não para o encanamento da SEDAI. Ou seja, tecnicamente, nós estamos pagando aí o encanamento da SEDAI. Segundo a prefeitura, está na justiça esse dinheiro. Porém, nós recebemos esse comprovante aí de depósito aí do Grupo Águas do Brasil diretamente à SEDAI, né? Essa informação, não sabemos se é uma conta judicial, aparentemente não, mas a prefeitura ignora essa informação aí, e diz que o dinheiro está numa conta judicial. Sobre essa questão aí de utilizar o dinheiro que deveria ir para os cofres públicos, ou seja, nós pagando a dívida da SEDAI para a empresa Águas da Imperatriz cobrar da gente a água, ela que deveria pagar por fora dos 306 milhões. Inclusive, teve secretário aí do atual governo que durante todo aquele trabalho de construção desse processo licitatório, disse até que rasgaria o seu diploma se Teresópolis tivesse que pagar alguma coisa para a SEDAI. A SEDAI é que tinha que pagar para Teresópolis. Esse foi o discurso dele, mas não foi isso que ocorreu. Vimos aí a informação da prefeitura. Essa questão tem sido discutida, inclusive, na Câmara de Vereadores, e o presidente da Casa, Leonardo Vasconcelos, falou com a nossa reportagem. Quem acompanhou as audiências públicas sobre a matéria, o procurador do município e secretários da prefeitura sempre foram muito enfáticos que nós não tínhamos que pagar nada à SEDAI. Pelo contrário, tinha alguma coisa a receber dela. Agora, se esse dinheiro foi pago à SEDAI, foi sem autorização legislativa, não constou do edital da licitação, portanto, não é a lei do contrato. Isso foi pago por mera liberalidade e vontade do prefeito nos entendimentos escusos que ele teve. Inclusive, nesse meio tempo, também foi aprovada uma lei na Casa tentando evitar esse tipo de... o que o Sindágua chamou, né? O sindicato desse acordo de gabinete. Sim, nós fomos contra o entreguismo a todo momento. Nós fizemos uma lei que, caso a água fosse vendida, a empresa que ganhasse a nova concessão teria de indenizar a concessionária anterior, por conta de ser a SEDAI. Mas o prefeito vetou a lei que dava garantia de obrigar a Águas da Imperatriz, além de nos pagar os 306 milhões de reais, indenizasse a SEDAI. Agora, hoje, a Água da Imperatriz, pelo que soube, pela imprensa e por pessoas, isso não é oficial, recebeu esse dinheiro e passou 70 milhões de reais à SEDAI. E aí, descontando dos 180 milhões que era devido ao município. Falando de água ainda, mas agora água de nascente, né? Mais 3 estão interditadas e devem ser evitadas aí até nova análise da Secretaria de Saúde. Está aí aquele informe, né, que é feito semanalmente. São 13 fontes analisadas com frequência e 3 delas devem ser evitadas. Fonte Brahma, que fica ali na Rua Leonardo Martins, acessada pela Tenente Luiz Meirelles. Fonte João Raposo, no bairro da Tijuca, é aquela que há uma década aproximadamente segue imprópria para consumo, que é a fonte de Taumaturgo. Essas 3 tire da sua lista, pelo menos até nova análise. Aliás, a de Taumaturgo pode riscar para sempre, pelo visto não volta nunca mais. E as outras aí podem ser utilizadas: 7 Tanques, Alexandre Fleme, no Vale do Paraíso, Amélia, no bairro do Alto, a Fonte Santa, Fonte Granja Guarani, Fonte Perpétuo, Fonte Santa Ângela, que fica no Vale do Paraíso, Fonte São Sebastião em Pimenteiras, Fonte Saúde, lá no bairro da Tijuca, e a nossa tradicional Fonte Judite. Agora uma informação sobre venda de passagens, né? Estamos aí já no carnaval, no clima de carnaval, e muita gente aí que pode, né, que vai fazer o feriadão, o feriadaço, já está procurando passagens aí. A Isla Gomes esteve lá na Viação Teresópolis para saber quais os destinos mais procurados. O carnaval está aí. E nessa época de folia, muitas pessoas planejam aproveitar as festividades com familiares ou simplesmente desfrutar do clima carnavalesco em uma cidade diferente. Com isso, é comum que as rodoviárias fiquem lotadas e as passagens sejam disputadas. A rodoviária do Rio, por exemplo, informou que espera receber quase 500 mil passageiros nesse período. Nós conversamos com o responsável pela escala da Aviação Teresópolis para saber mais detalhes sobre o gerenciamento do movimento neste carnaval.
Então, o movimento está melhorando agora, né, por culpa do carnaval ser muito no começo do mês, mas agora melhorando, e a gente acredita que vai aumentar o fluxo, se comparar com o carnaval do ano passado. E quais são os destinos mais procurados até agora? É uma réplica do Ano Novo do Réveillon, né? Niterói, Rio, Barra e Rio das Ostras, região dos Lagos. E sobre comprar passagem antecipadamente, quais dicas você dá? Então, o que a gente sempre pede é para o passageiro, para o usuário da aviação Teresópolis, se antecipar para comprar passagem, porque para a gente poder se organizar melhor para colocar os carros extras, né, os horários extras, chegar com um pouquinho de antecedência nos terminais onde eles vão embarcar, para que a gente possa estar cumprindo nossos horários e dar tudo direitinho, né, para todo mundo sair satisfeito. E como falado pelo Márcio, entre os destinos mais cobiçados estão Rio de Janeiro, Rio das Ostras e Barra da Tijuca. Teresópolis para o Rio está custando R$ 36,77 para a rodoviária Novo Rio. De Teresópolis para Rio das Ostras está custando R$ 74,31 e para Barra da Tijuca R$ 42,61. Lembrando que mais informações sobre valores e horários vocês podem encontrar nos sites das empresas de transportes. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Fique atento, né? Qualquer novidade em relação às chuvas, você vê no nosso site netdiario.com.br, vê rapidamente aqui na barrinha de notícias da casa e nas redes sociais Facebook e Instagram. E você que acompanha o trabalho pelo YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!